Eu tenho certeza que você já ouviu alguém dizer que comer muita gordura faz mal para o coração porque pode entupir as veias. Mas será que esse processo é realmente tão simples? Será que a gordura tem capacidade de grudar dentro do vaso sanguíneo a ponto de obstruir completamente o fluxo de sangue? Na verdade, esse processo não é tão simples. Se você ficou curioso e quer entender um pouco mais sobre a aterosclerose, pega uma xícara de café, senta aí, que eu vou te explicar um pouquinho mais sobre essa patologia. Então, gente, como eu comentei antes, vamos falar um pouquinho aqui, né, sobre a aterosclerose. Primeiro, aquela frase que eu citei para vocês, será que ela está realmente correta? Vamos entender isso aí, tá? No corpo a gente tem o coração, que é uma bomba que bombeia sangue, né, para todo o corpo. E a gente tem os tecidos, certo? Que precisam desse sangue, né? Tem nutriente, tem oxigênio, eles precisam desse sangue. Então, o coração bombeia o sangue para o corpo e o corpo devolve o sangue para o coração, né? Esses vasos sanguíneos que levam o sangue para o corpo, a gente chama de artéria. E todos que trazem o sangue do corpo para o coração, a gente chama de veia, tá? É importante entender que as artérias, como elas saem direto do coração, e o coração ele é uma bomba mecânica, ele aumenta a pressão, né, do sangue ali para poder ejetar ele, então ali na artéria a pressão é mais alta, tá? Na veia a pressão é mais baixa, porque já está longe, né? O sangue já circulou por boa parte do corpo, está voltando para o coração, então essa pressão já foi perdida ao longo do caminho, né, ao longo do trajeto, né, desse vaso sanguíneo, tá? Então é importante entender isso aqui, porque justamente, tá, a aterosclerose, o processo de entupir, né, um vaso sanguíneo, que agora eu vou explicar para vocês que é a artéria, não é a veia que é entupida, tá? Ele necessita de mecanismos de lesão, tá, para acontecer. Então, geralmente é a artéria que sofre aterosclerose, não é a veia, tá certo? Isso porque a pressão é mais alta na artéria, e isso faz com que o sangue atrite mais contra a parede dessa artéria, tá? E gere microlesões ali que vão possibilitar, tá, o alojamento da gordura embaixo dessa parede ali, dentro dessa parede, fazendo com que, né, haja sustentação de uma placa de gordura ali, tá certo? O processo é um pouco mais complexo, já vou explicar, tá? Agora, esse entupir, primeira coisa, eu já falei que a aterosclerose é uma patologia normalmente arterial, tá? Essa aterosclerose, ela pode ocluir a veia através da formação dessa placa, né? Mas muitas vezes essa placa pode formar um coágulo por cima dela e esse coágulo ele pode embolizar, ele pode, né, fluir por dentro da artéria, pode se desprender da placa, né, fluir por dentro da artéria. Se for parar no cérebro, você vai ter um AVC. Se for ficar no coração, né, se ele ficar aderido ali no coração, você pode ter um infarto. Se ele for parar no pulmão, você tem uma embolia pulmonar, tá? Então, ele pode parar em vários locais do corpo causando essas patologias, tá certo? Para entender um pouquinho mais, tá? Vamos falar sobre a estrutura, tá? Da artéria, né? Que é onde acontece essa patologia. Então vamos lá, os vasos sanguíneos eles têm, né, estruturas diferentes, né? Uma artéria é diferente de uma veia, né? E os diferentes níveis de uma artéria também é diferente, né? Eu vou me ater a falar aqui das artérias justamente porque são a estrutura mais acometida pela aterosclerose, tá? São a estrutura mais acometida pela aterosclerose, tá certo? Então vamos lá, né? Os vasos sanguíneos eles têm várias camadas, não tem apenas uma, tá certo? Eu vou mostrar para vocês quais são as camadas, tá? Vamos devagar, vamos entender isso aqui que é tranquilo. A gente tem primeiro uma camada mais externa que está aderida nesse vaso que a gente chama de túnica adventícia, tá bem? Essa túnica adventícia ela é basicamente tecido conjuntivo frouxo, tá? E ali é onde ficam os nervos, é onde ficam uma série de estruturas, né? Por exemplo, os vasa vasorum, que são pequenos vasos sanguíneos que servem para nutrir artérias muito grandes, né? Como por exemplo a aorta. Tá? Essa artéria é tão grande, tão espessa, que o sangue que está dentro ali não consegue chegar por difusão, né, nas extremidades. Então ela precisa se ramificar por fora para conseguir levar o sangue, né, para nutrir essa parede mais externa. Tá? Então essa é a túnica adventícia. A gente tem no meio uma túnica média. Né? Então vamos lá, a adventícia está aderida à parte externa. A túnica do meio é a média, certo? E a que está mais interna, né? A que é mais interna é a íntima, né? Ela está em contato mais íntimo com o sangue, tá certo? Essa íntima, né? Ela
tem ainda um endotélio, tá certo? Vamos falar da túnica média então. A túnica média, ela é rica em músculo liso, que é o mesmo músculo que tem no intestino, né? Que é o mesmo músculo que tem aí no útero. Então é um músculo mais característico de vísceras mesmo, tá? E a túnica íntima, ela é basicamente uma membrana basal, tá? Que é composta aí por algumas fibras, né? Alguma elastina, algum colágeno, e ela serve como sustentação, tá? Tem um pouquinho de tecido conjuntivo frouxo, serve como sustentação para o endotélio, tá? Esse endotélio, né? Ele é basicamente tecido epitelial, tá? É tecido epitelial, beleza? São células epiteliais, tá? Aqui é importante falar também que tem duas lâminas, né, de tecido mais elástico, né, de elastina. Tá? A gente chama essas lâminas de lâmina elástica externa, né, porque ela é a lâmina que está mais externa, está entre a adventícia, né, entre a túnica adventícia e a túnica média. E tem uma que é mais interna, que a gente chama de lâmina elástica interna, né, lógico, porque ela é mais interna. Tá certo? Ela está entre a túnica média e a íntima, né? Eu representei aí com essas linhas pontilhadas, tá certo? Vamos ver um esquema um pouco mais realista aqui, beleza? A gente tem aqui nessa seta a parte mais externa, né? Lembra que a túnica mais externa é a que está aderida, é a adventícia, né? O que está representado aqui em branquinho, né, que está imediatamente abaixo da túnica adventícia, seria justamente a lâmina elástica externa, né? Que é aquela lâmina rica em elastina, tá certo? Embaixo, embaixo dessa lâmina elástica externa, está justamente aquele tecido rico em músculo que eu falei para vocês, que está no meio. O que está no meio é a túnica média, tá certo? Embaixo da túnica média, a gente ainda tem aí a lâmina elástica interna, né? Você pode ver que a lâmina elástica interna e a externa são bem estruturalmente semelhantes, tá? Só muda a posição, né? O que está representado em roxinho aqui, né, mais transparente, não sei que cor vocês vão chamar isso aí, mas é basicamente a membrana basal, né, que é composta por aquela matriz extracelular que eu falei para vocês. Tá? E embaixo da membrana basal tem aquele tecido epitelial que a gente chama de endotélio. Tá? Aqui, onde estão essas hemácias, tá, que você pode ver aqui representado com essas bolinhas vermelhas, esse espaço interno, né, do vaso sanguíneo a gente chama de luz do vaso sanguíneo, né, chama de luz, beleza? Então vamos falar um pouquinho sobre a fisiopatologia, né, dessa doença, tá? Vamos lá, eu representei aqui para vocês, né, esquematicamente, tá, um vaso sanguíneo. A gente tem a parte de cima e a parte de baixo. Esse espaço branco, né, representa a luz do vaso sanguíneo, tá? E como eu comentei para vocês lá no início, as pessoas costumam dizer que comer gordura, né, demais faz mal para o coração, tá? E isso é verdade, não está errado, tá? Uma dieta com gordura exacerbada é ruim, tá? Por quê? Porque você vai ter um acúmulo, né, sanguíneo de muito colesterol ruim, que a gente chama de LDL. Tá? Um pouco de LDL é legal, você tem que ter, porque ele serve para levar o colesterol para o corpo. Tá? E o colesterol é legal para constituir a membrana plasmática das células, ele é legal, por exemplo, para fazer síntese de hormônio, né? Lá na glândula adrenal, por exemplo, mas ele em excesso não é bacana. Tá? Então eu representei aqui o colesterol no sangue, tá? Representado aí por essas bolinhas amarelas, tá? E aqui um indivíduo que supostamente tem uma dieta muito elevada de gorduras, tá? O que vai acontecer é que normalmente o indivíduo que tem uma dieta elevada de gorduras, ele também vai ter pressão alta, vai ser obeso, vai ser diabético, e vai ter vários fatores de risco que vão predispor ele a lesionar esse endotélio, tá? Naturalmente, esse endotélio consegue repelir esse colesterol, tá? E não vai deixar formar uma placa de gordura. No entanto, muitas vezes ocorre lesão desse endotélio. Quando ele está lesado, ele não consegue mais repelir esse colesterol ruim, esse LDL. Tá? É importante falar também do cigarro. Ele é um fator de risco altíssimo, tá, para a aterosclerose. Quando você fuma, né, as toxinas elas vão para o sangue e elas conseguem lesar o endotélio. Tá? Elas facilitam essa lesão do endotélio. Tá bem? Então, eu simbolizei aqui uma lesão de endotélio, né? Onde o colesterol vai se depositar aqui, né? Ocorreu a deposição do colesterol ruim. Importante falar que o colesterol bom, o HDL, ele também consegue entrar ali, só que como ele é menor, ele consegue sair também. Então, normalmente ele entra, consegue fazer captação de colesterol ruim ali e levar para o fígado, tá? Então, ele é um colesterol bacana de se ter, tá bem?
assim como ruim também, né, nas quantidades adequadas, tá certo? O que acontece? Observem que eu botei esses risquinhos verdes aí no endotélio, tá? O que isso aí representa, tá? Esse colesterol, quando ele chega aí e se deposita nesse lugar onde ele não deveria estar, ele oxida, ele tende a oxidar, tá certo? E o colesterol oxidado, ele começa a gerar uma resposta inflamatória, tá bem? Essa resposta inflamatória, ela faz o quê? Tá? Ela faz com que o endotélio libere citocinas. Que citocinas são essas? E, aliás, o que são citocinas? Citocinas são substâncias químicas que têm uma participação no sistema imunológico. Tá? Essas citocinas, elas são, vou citar duas aqui especificamente, tá? O TNF-alfa e a IL-2, tá? Interleucina 2. Tá? Essas citocinas aqui, elas vão servir para fazer o recrutamento de células de defesa. Como é que acontece isso? Esses risquinhos verdes representam proteínas de aderência, tá? Que são as selectinas e as integrinas. As selectinas têm uma interação um pouco fraca com essas células de defesa. As integrinas têm uma interação mais forte. Tá? Então, a célula de defesa que eu representei aqui em azul, e eu estou falando especificamente de um monócito, tá? Que está circulando dentro do sangue, né? Essas proteínas, elas têm a capacidade de ir atraindo aos poucos esse monócito, tá? E as selectinas que têm uma interação mais fraca vão atraindo ele, tá? Esse processo a gente chama de marginação, tá? E ele vai perdendo velocidade e aos poucos ele vai rolando por essa membrana num processo que a gente chama de rolamento. Até que uma integrina, né? Aliás, que várias integrinas consigam interagir com ele de maneira mais forte e vão fazer com que ele se fixe ali no processo de fixamento, e esse processo de adesão, né, vai culminar no atravessamento dele pelo endotélio, que a gente chama de diapedese, né, ou transmigração, e assim ele consegue chegar no colesterol. Tá? Muitas vezes aqui não é nem necessário a diapedese, porque eles podem chegar, né, e ser direcionados diretamente para a lesão. Tá? O que acontece aqui é o seguinte: eu representei aí o macrófago chegando. Ele, quando chega, vai tentar fazer o englobamento desse colesterol ruim, porque ele não deveria estar ali. Né? Ele tem receptor que reconhece esse colesterol, que se chama receptor scavenger, tá? E ele vai conseguir englobar esse colesterol num processo que a gente chama de fagocitose. Né? E nesse processo, quando ele engloba, quando o scavenger reconhece o colesterol ruim, né, ele vai sinalizar para mais macrófagos, tá, que ele encontrou alguma coisa, né, através de citocinas também. E esses macrófagos vão chegar no mesmo tecido que ele. Tá? Eles vão também englobar esse colesterol, tá certo? E à medida que eles englobam esse colesterol, a placa vai crescendo e eles vão morrendo e se tornando essas células laranjas aí que eu representei aí. Tá? Essas células laranjas a gente chama de células espumosas, que é o quê? É um monócito que entrou no tecido, tá? Eu não lembro se eu falei, mas o monócito, quando ele atravessa, né, o tecido ali, quando ele faz o processo de apodese ou de transmigração, ele passa a ser chamado de macrófago, né? E ele faz essa fagocitose. Aí, quando ele faz a fagocitose do colesterol oxidado, a gente chama ele de célula espumosa. Por quê? Porque quando olharam no microscópio, viram que ele parecia, né, uma espuma. Né? Esse tecido parecia espuma. Então, chamaram de célula espumosa. Tá? Conforme a inflamação continua, ocorre o recrutamento de células da túnica média. Que células são essas? As células que tem na túnica média, que são células musculares lisas, tá certo? Essas células musculares lisas, elas vão começar a migrar para cá, a proliferar e a crescer, tá? E elas vão secretar ali substâncias para fora das células, para ocupar o espaço ali. Que substâncias são essas? Colágeno, né? Vai secretar elastina, tudo isso para formar, né, para formar uma capa fibrosa, tá certo? Essa capa fibrosa, ela vai impedir, né, que esse tecido, né, cheio de colesterol e de célula espumosa, ele vá, né, entrar em contato com o sangue. Pelo menos essa é a intenção, tá? Então, representei essa cápsula fibrosa, tá certo? É importante falar também, né, que conforme o tempo vai passando, a gente tem, né, um processo de cronificação, a gente chama, né, da inflamação. E começam a ser recrutados também, ó, o sinal roxinho aí, linfócitos, tá? Esses linfócitos, eles conseguem chegar no tecido também, tá?
e eles vão induzir as células espumosas a fazer um processo que a gente chama de apoptose, que nada mais é que uma morte programada. Né? Eles forçam essas células a morrerem, de fato, e a se desintegrarem. Tá? Mas quando elas se desintegram, né, esse material delas fica contido em vesículas, tá? Que podem ser fagocitadas por outros macrófagos. Né? Muitas vezes os macrófagos que vão fagocitando essas vesículas acabam morrendo também. Tá? Mas, às vezes, alguns conseguem fagocitar, né, e conseguem dar fim para esse material. Porém, se o indivíduo não melhora a dieta, se ele não se submete, né, a mudar de vida realmente, continua com uma dieta muito rica em gordura, continua fumando ou etc., normalmente o que acontece é que essa placa vai crescer. Né? Eu representei então um linfócito fazendo apoptose, né? Um linfócito induzindo a apoptose, aliás, perdão, e aqui eu representei a placa já maior. Né? Percebam que ela vai crescendo e ela vai ocupando o espaço que era para ser, né, de circulação, né, de fluxo de sangue. Tá? Então, aí mais ou menos eu tentei representar essa placa obstruindo 70% do vaso. Por quê? Porque até 70% do vaso, isso é praticamente assintomático. Né? Então é uma doença extremamente silenciosa. Tá? Lá no coração, quando você começa a sentir dor, significa que você já teve 70% do vaso obstruído. Tá certo? O que vai acontecer aqui agora? Esse processo de inflamação ele vai continuar. E o que vai acontecer é que o corpo vai criar vasos sanguíneos aqui para nutrir, né, essas células de defesa que estão aqui dentro. Eu representei aí os vasos sanguíneos, tá? Esses vasos sanguíneos, né, que deveriam nutrir essas células de defesa aqui dentro, muitas vezes vão romper, tá? E esse rompimento vai gerar, sangramento. Sangramento, né, acaba precisando de coagulação, tá? Quem vai fazer coagulação? As plaquetas que eu representei em azul. As plaquetas vão chegar e elas vão tentar fazer um tampão e coagular, né? Isso aí. Só que muitas vezes elas acabam obstruindo o resto do vaso. Tá? Elas obstruem o resto do vaso e fecham de vez esse vaso. Aí tem algumas opções, né? Esse tampão, né, de plaquetas, ele pode se desprender, né, com a pressão do fluxo do sangue, pode se desprender e pode parar no cérebro, causando um AVC. Né, a gente chama isso de embolia, né, ele pode se tornar um êmbolo, né, por dentro da artéria. Ele pode parar, por exemplo, no pulmão, tá, e causar uma embolia pulmonar. Pode parar também no coração, pode ficar, né, numa artéria coronária e pode causar obstrução total ali, levando a um infarto agudo do miocárdio, tá certo? Eu representei aqui ele ficando no mesmo local, né? Aqui seria o fluxo de sangue que está interrompido, tá certo? Agora vamos tentar analisar isso com uma animação um pouco mais realista, tá bem? Para a gente aprofundar um pouco mais o conhecimento e tornar ele mais fixo, tá? Então, gente, aqui a gente está vendo uma VLDL, certo? Que é um tipo de LDL, tá? Um colesterol ruim, né? A visão aqui ela está localizada dentro, né, de uma artéria, tá certo? Vocês podem ver que eles chamam o LDL de lipoproteínas. Por quê? Né? O LDL, o HDL. Porque imagina que você coloca um pouco de gordura num copo com água. Não se mistura muito bem, né? Então, o que o corpo faz, né, para conseguir transportar a gordura dentro do vaso sanguíneo, né, que é um meio bem aquoso, ele coloca essa gordura em associação com proteínas, tá certo? E a gente chama isso de lipoproteínas, né? Então aqui a gente está vendo uma VLDL, certo? Aí a gente está vendo o vaso, né? Agora a LDL. Essas células rosinhas que estão em volta são o endotélio, né? São a parte mais interna do vaso aí, né? Então a LDL aí. Essas coisinhas compridinhas que estão associadas aí, né? Coloridas, aí no caso está vermelho, são as proteínas, tá? São as proteínas. Agora, uma HDL, percebam como ela é menor, né? Como ela é muito menor, isso é importante, né? na fisiopatologia da aterosclerose. Agora ele vai mostrar, né, a estrutura, né, desse vaso sanguíneo, né, a histologia, a anatomia desse vaso, todos aquelas camadas que eu falei, né? Eles não mostraram aqui a segunda lâmina elástica que se localiza ali por cima, tá certo?
mas aí a gente tem uma visão bem legal, bem interessante, dá para entender bem como está funcionando esse vaso, né? Todas as estruturas adventícias, túnica média, lâmina elástica, né? Endotélio. Agora eles mostram um endotélio, né, que está sendo lesado, certo? E eles mostram que ele permite a entrada do colesterol. A gente pode visualizar aí, né, o colesterol entrando por esse espaço que foi gerado quando o endotélio foi lesado. A gente tem várias moléculas de colesterol aí, HDL e LDL. Percebam que o HDL consegue sair porque é menor, né? Enquanto o LDL ele fica, a taxa de retenção dele ali é muito alta, né? Pouquíssimas moléculas de LDL entram e saem, tá certo? Elas entram e tendem a ficar ali, né? Aí acontece a oxidação, né, desse LDL, também a glicação, né, outro processo químico. Agora a gente já pode visualizar aí o macrófago, né, que vem naquele processo de rolamento, né, o monócito, perdão, ele se torna macrófago agora que ele vai atravessar, né, esse endotélio. Então percebam que ele fez aí o processo, né, de diapedese, de transmigração e se tornou macrófago. Agora aqueles receptores scavenger vão encontrar o colesterol aí e ele vai comer, né, vai fagocitar, né, esse colesterol, esse LDL, né, e ele vai se tornar aquela célula, né, que eu comentei para vocês, que a gente chama de célula espumosa, né, aí ele comendo, né, o LDL, tá, e a célula espumosa se formando, né, se tornando essa célula mais amarelada, né, mais rica em gordura, tá certo? Aí ele vai mostrar que o HDL ele tem a capacidade de entrar lá dentro, né, nessa região da placa, tá certo? Na camada íntima, né? Essa placa ela está localizada na camada íntima, imediatamente abaixo do endotélio, né? E o HDL consegue pegar o lipídio, a gordura, né, que está aí dentro dessa célula espumosa e ele consegue transportar esse lipídio pro fígado, onde ele vai ser metabolizado, né? Esse colesterol ele consegue retirar dessa célula e ele vai transportar pro fígado. Olha aí eles mostrando o fígado, né? Então aí mostra, né? Conforme a placa for crescendo, né? E mostra mais macrófagos chegando, né? A gente já tem várias células espumosas, né? Alguns monócitos fazendo diapedese, se tornando macrófagos e continuam aí se alimentando, tá certo? Vão continuar fazendo fagocitose, né? Os macrófagos, tá bem? Se tornando células espumosas, né? Nesse momento, a placa, né, ateromatosa, ela começa a fazer uma projeção, né, para dentro do vaso, né? A gente pode ver que ela está ocupando um espaço aí, tá certo? E é nesse momento também que as fibras musculares lisas, né, da camada da túnica média vão começar a adentrar, né, nessas células espumosas aí e secretar aquele tampão fibroso, né? Nesse momento, alguns linfócitos vão começar a acompanhar, tá, os monócitos, né? Eles estão sinalizando para esses linfócitos T que eles precisam entrar aí, tá certo? E eles vão entrar lá dentro e vão começar também a liberar essas substâncias químicas e induzir essas células espumosas, né, à apoptose, que é a morte celular programada, tá certo? É uma morte celular programada. Elas entendem que tem que morrer e os macrófagos que estão ao redor vão fagocitar esses restos que sobrarem aí, tá certo? Agora a gente está vendo o vaso aí de novo, tá? Ele vai mostrar essa placa crescendo mais e mais e mais para dentro, né? Ocupando a luz do vaso, ocupando o espaço interno do vaso, por onde deveria fluir o sangue, tá certo? E acontece agora também a vascularização, né, desse capilar, ele vai começar a criar pequenos vasos ali por dentro dele, né, dessa placa tromatosa, perdão, né, ó, os vasos sendo criados aí dentro. E agora a gente tem o risco, né, de um vaso desse romper, tá certo? Né? E conforme ele romper, ele vai poder liberar, né, sangue para dentro do vaso. Mas está sangrando dentro do vaso. Será que isso gera, né, um processo de coagulação? Então, eles vão liberar fatores também nessas células aí, vão liberar fatores que vão sinalizar para as plaquetas, olha as plaquetas aí chegando, que elas precisam, né, coagular ali. Então, a coagulação acontece mesmo dentro do vaso, tá? É um pouco estranho, né, pra gente, mas isso acontece, tá certo? E esse trombo que está sendo formado, né,
que é um agregado de plaquetas, né, de fibrinas com hemácias, né, ele vai ocupando mais espaço dentro do vaso e mais espaço dentro do vaso, tá? Até chegar um ponto, né, em que ele vai tampar completamente, né, esse vaso. E aí ele pode se desprender com a pressão do sangue, né, com a força que o sangue está exercendo sobre ele, e pode gerar aquele quadro de embolismo, ou, né, como mostrado aí, se ficar aí numa artéria coronária, ele pode gerar, né, um infarto agudo do miocárdio. Então, gente, era isso aí que eu queria mostrar para vocês, tá? Espero que tenha sido de ajuda para vocês, que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela atenção.